Paulo, tudo bem? Ué, eu tô tudo bem se você não me pedir dinheiro emprestado. Ah, que isso! Achei que você era meu amigo daqueles que guardo do lado esquerdo do peito, como dizia a canção. Não? Mas é porque você guarda um amigo do lado esquerdo do peito, é que você deve pensar muito bem antes de emprestar algum dinheiro. E é isso mesmo, uma pesquisa recente da Serasa revela como as finanças impactam os laços de amizade, tanto como rede de apoio quanto como motivo de conflitos. O estudo mostra, por exemplo, que mais da metade dos entrevistados já escondeu dívidas de amigos e 4 em cada 10 já ajudaram alguém próximo a limpar o nome. E para a gente entender melhor como as amizades influenciam e sofrem com as decisões financeiras, nós vamos conversar agora com a especialista do Serasa, da Serasa, na verdade, Rafaela Farjado. Oi, Rafaela, boa tarde para você. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Rafaela. O que essa pesquisa da Serasa revela sobre os hábitos financeiros dos brasileiros quando o assunto é emprestar dinheiro para aquele amigo? Bom, dinheiro é sempre um tema polêmico, né? A pesquisa mostrou pra gente que 82% dos brasileiros já emprestaram dinheiro para algum amigo e 61% alega que já se arrependeu. Tem um outro dado interessante aqui também, que 40% já ficou com o nome sujo por causa de um colega. E essa é uma realidade que a gente vê muito nos feirões da Serasa, né? As pessoas emprestaram um cartão de crédito para um amigo, fizeram um empréstimo para ajudar alguém próximo e acabam ficando com essa dívida aí em seu nome. Me conta uma coisa, você falou em arrependimento, 63% se arrependeram de ter emprestado dinheiro. Existe algum padrão de comportamento financeiro que explique esse arrependimento depois de emprestar o dinheiro? O principal fator é realmente essa não ter o dinheiro de volta, né? Então, é quando a inadimplência acaba ficando em seu nome. A pesquisa listou aqui alguns dos principais motivos que afetam a amizade dos brasileiros em relação ao tema dinheiro, e emprestar o cartão de crédito está no topo dessa lista com 25%. Depois vem emprestar dinheiro, ser sócio num negócio. Então é realmente um tema polêmico porque você se compromete ali com um empréstimo, empresta para o amigo um dinheiro que talvez você precisaria ali para frente, acaba não recebendo esse dinheiro de volta e isso gera afastamento entre os dois, às vezes briga, fora a dívida no nome de quem emprestou, né? É uma situação complicada, principalmente também em relação, Rafaela, quando a pessoa pega o empréstimo, né, para um amigo, confiando que aquele amigo ali vai pagar mensalmente, não paga e a pessoa acaba sendo obrigada a arcar com aquela dívida. Também tem a história do fiador, que é uma situação também complicada, que precisa ter confiança. E aí o que acontece? O estudo mostrou que os brasileiros escondem dívidas de amigos. Do ponto de vista de educação financeira, é perigoso lidar com as finanças desta forma? Esconder ali que está devendo? A pesquisa apontou que 59% das pessoas já escondeu alguma dívida. E isso passa muito também por um tema de ter vergonha daquela dívida ou de não ter o controle financeiro e aí não expor para o amigo que você não tem dinheiro para fazer aquela viagem ou para ir para aquele restaurante que ele está te chamando. Então é muito mais nesse sentido de não ser transparente com seu amigo sobre a sua realidade financeira do que por algum outro fator. Que orientações práticas a Serasa tem para ajudar alguém que quer emprestar o dinheiro para um amigo, mas não quer comprometer o próprio orçamento ou não quer correr o risco de perder a amizade? O ideal é que cada pessoa seja responsável pelas suas finanças, né? Então, aqui na Serasa a gente tem uma série de conteúdos sobre educação financeira, sobre como organizar suas finanças. Além disso, para quem já tem alguma dívida no nome, tem o ano inteiro a plataforma do Serasa Limpa Nome com até 90% de desconto para negociar. Parcelamento, então isso facilita também na diluição dessa dívida, para a quitação total dessa dívida, para que realmente cada pessoa seja responsável pelas suas finanças, porque na prática, quando você empresta um dinheiro, você já não tem mais controle sobre ele, né? Então é importante que cada um tenha essa consciência, educação financeira para deixar as contas em dia. Tem um dado aqui também que é interessante na pesquisa, Rafaela, em relação aos entrevistados que disseram que já compraram algo por influência de amigos, né? É um número grande. Exatamente. A gente tem aqui que 67% dos entrevistados já
compraram algo por influência de amigos. 43% também costumam compartilhar promoções, cupons. Então, geralmente, quando a gente vê alguma coisa muito atrativa, a primeira ação é a gente compartilhar com um amigo, querer que ele compre também. Então, essa é uma prática recorrente. E é claro que quando o seu amigo te indica uma coisa, já vem com viés de confiança, né? Então, você acredita que é algo de qualidade, e, enfim, e acaba fazendo essa compra também. Uhum. Me conte uma coisa, na hora de contrair uma dívida, você tem que prestar muita atenção naquilo que você está fazendo. Como é que a Serasa ajuda, por exemplo, nesses feirões limpa-nome, quando a Serasa recebe os devedores para conversar? Como é que a Serasa ajuda nesse sentido, por exemplo, de conciliar o prejuízo causado por um amigo com a limpeza do nome ou a melhora da sua situação financeira? Bom, a gente tem uma série de features, né, que a gente chama aqui, que podem ajudar o consumidor. Então, a gente tem o Score, que é uma consulta gratuita, e aí é uma pontuação que nada mais é do que o seu diagnóstico financeiro ali no mercado. Ele reflete se você está pagando suas contas em dia, se tem alguma dívida em seu nome, e aí aquilo baliza a sua pontuação para você também entender quais são suas chances de crédito no mercado. Então, o Score é uma ferramenta gratuita que qualquer consumidor pode acessar no aplicativo ou no site da Serasa para entender como que está ali a sua pegada financeira, né? O seu diagnóstico financeiro. Além disso, a gente tem propriamente o diagnóstico financeiro para as pessoas que têm alguma dívida negativada, e ali a gente indica qual daquelas dívidas está impactando mais no seu score. Então, esse já é um primeiro passo também para ajudar na organização das finanças, porque algumas pessoas acabam tendo várias dívidas e aí fica difícil saber qual priorizar para pagar, porque não tem dinheiro para pagar todas de uma vez. Então, o diagnóstico financeiro também é algo que ajuda bastante. E fora isso, tem a plataforma Limpa Nome, fica no ar o ano inteiro com descontos de até 90%. O consumidor consegue negociar, é bem rapidinho, leva 3 minutos. Ali ele vê se ele quer pagar no Pix, no boleto, se ele quer parcelar ou se consegue pagar à vista para se livrar da dívida. Quando o pagamento é no Pix e a dívida é negativada, a baixa já acontece na hora, então a gente fala que o nome fica limpo na hora. E essa é uma forma também de começar a organizar as finanças para quem não consegue pagar tudo de uma vez, né? Selecionar aquela dívida que está tendo maior impacto no seu score. O último dado aqui que eu quero citar, que achei legal também, Paulo, que mostra que as pessoas estão até generosas, porque 37% estão dispostos a emprestar até R$ 100 a um amigo, isso sem esperar que ele pague de volta. É um desprendimento muito grande. R$ 100. Me empresta 100zinho aí, Paulo. depois do deadline. Ô, Rafaela, vocês chegaram a perguntar em relação a alguma quantia maior ou vocês pararam aí nos R$ 100 mesmo? Não, a gente perguntou até R$ 500. A faixa que as pessoas sinalizaram que emprestariam sem esperar necessariamente de volta, predominante foi realmente de 51 a R$ 100, foram 37% dos respondentes. E aí, quanto mais alto o valor, menor a quantidade de respondentes. Então, a gente tem aqui a faixa entre 101 a 50 com só 18%, 500 a R$ 1.000 só 10% e mais de R$ 1.000 9% das pessoas. Muito bem, muito obrigada, Rafaela Fajardo, que é especialista da Serasa. Valeu. Até a próxima, viu? Obrigada, pessoal. Boa tarde. É interessante, 10% das pessoas admitem que emprestariam mais de R$ 1.000 sem expectativa De retorno, né? retorno. Significa que a renda média brasileira está começando a ser surpreendentemente boa. 10% da população não tem a preocupação para emprestar e depois não receber. Agora, Paulo, outra questão também que é bem complexa e delicada é emprestar dinheiro para a família, né? Para a família é ainda mais difícil do que para Pior amigo. ainda. Como é que cobra depois? É porque o amigo você pode evitar de encontrá-lo. Agora a família não tem jeito, uma hora ou outra você vai encontrar. Na verdade, eu acho que para emprestar dinheiro você tem que ter exatamente a dimensão do que você está fazendo e mais do que isso, você tem que ter o conhecimento daquele que você vai emprestar o dinheiro. Qual é o comportamento dele, como ele paga suas dívidas, como é que está a saúde financeira dele. E é melhor você falar de maneira clara. Quando alguém te pedir dinheiro, por que é que você está pedindo, para que é que você está pedindo, você vai poder me pagar, como é que estão as suas dívidas. Porque se é um amigo, eu entendo assim, se é um amigo eu tenho condição de fazer essas perguntas para ele. Ele não vai se constrangir, né? Ele vai responder com tranquilidade e eu vou avaliar. Eu vou fazer o score dele para mim, ver se ele merece ou não. Você vai avaliar o histórico ali dele com você de pagamento, falar, olha, você está com score baixo aqui, dessa vez não vai dar não. Aí eu vou ver se eu empresto ou não o dinheiro para ele. Agora são